Olá pessoal, muito boa noite a todos vocês aí no Brasil. É um prazer recebê-los aqui no nosso Instagram, para que a gente possa bater um papo muito bacana nessa nossa live 2 do programa TCC, Tributário, Civil e Constitucional. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa live, carinho enorme por cada um de vocês. Espero poder, mais uma vez, ajudá-los com um bate-papo saudável, bacana, construtivo, compartilhando algumas dicas bem rápidas e objetivas em assuntos essenciais do direito tributário, do direito civil e do direito constitucional, que vira e volta estão caindo nas provas que são realizadas, sejam as provas de concursos, sejam as provas do exame de ordem, beleza? Acho que vocês estão sabendo desse programa muito bacana que a gente está desenvolvendo, chamado TCC, né? O TCC com o PB, Tributário, Civil e Constitucional. Então, a gente vai estar aqui diariamente. Eu prometi que tentaria todos os dias fazer uma live com vocês aqui, para que nessas lives eu traga algumas dicas bacanas sobre direito tributário, direito civil e direito constitucional. Cada uma dessas lives sempre fica salva. Olha o pessoal do Amo Direito. Beijo à comunidade Amo Direito aí no Brasil. Amigos queridos, fazem um trabalho fantástico. Amanhã, inclusive, tem revisão de tributário minha no Amo Direito. Pessoal do Amo Direito aí, quem não segue ainda, sigam o Periscope do Amo Direito. A comunidade Amo Direito é a maior comunidade jurídica do Instagram, do Periscope, do Facebook. São mais de 600 mil seguidores. E amanhã tem aula minha, às 22 horas, horário oficial de Brasília. Amanhã tem uma super revisão de tributário lá no Amo Direito, focando o concurso de delegado de polícia do estado da Bahia. E, evidentemente, que é uma revisão que serve para a galera que está estudando para outras provas também, porque a gente aborda os principais temas de modo preciso e eficiente, né? Vocês vão gostar bastante dessa revisão amanhã no Amo Direito, às 22 horas. Hoje, a gente está aqui para começarmos essa live número 2 do programa de estudos TCC, Tributário, Civil e Constitucional. Então, a live 1 eu fiz ontem, ela está aqui armazenada, eu não excluo as lives. Todos vocês podem assistir a live de ontem. E agora a gente vai começar a live número 2, sempre começando com tributário, depois a gente parte para civil e a gente fecha com constitucional, beleza? Eu pedi a todos vocês que preparem um caderno só para esse programa aqui, para essas lives. São lives de em torno de 20 a 30 minutos, são dicas bem rápidas, então não vai tomar o tempo de vocês, não é uma aula de 2 horas, é um bate-papo rápido, em que eu vou trazer dicas focadas em temas essenciais que normalmente são explorados nas questões de prova, tudo bem? Então, a primeira dica da live sempre é tributário, a segunda é civil e a terceira é constitucional, TCC. E a cada live são 3 novas dicas. Estamos juntos, meus amados? Bom, eu quero agradecer aí as palavras de vocês do Brasil inteiro. Não dá para eu cumprimentar, é muita gente, a live está lotada aí. Tem gente aí do Brasil todo, eu já vi várias capitais, várias cidades. Se eu for cumprimentar um a um, fica cansativo, correto? E a gente não entra logo no foco. Então vamos ser objetivo? Vamos ter precisão desse domingo de noite? Para vocês aí no Brasil já deve ser mais de 22 horas, horário de Brasília. Para mim aqui na Flórida são 7h10 da noite. Eu já vou começar com o tributário, ok? Então, eu vou pedir a todos vocês que parem as mensagens agora, tá certo? Vou pedir a todo mundo, parem as mensagens agora, para que a gente possa seguir sem que a live fique travando. Então eu vou pedir a todos vocês, em cada cantinho do nosso Brasil, parem as mensagens. Isso aí que o Amo Direito está pedindo, ó, só dando like, nada de mensagem, só coraçãozinho. Eu peço, por favor, que vocês não escrevam nada. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem para o meu Instagram pessoal, que eu ou alguém da minha equipe, a gente vai estar lá disponível para tentar responder a todas as perguntas, tá certo? Quem ainda não é seguidor, o meu Instagram pessoal está à disposição para vocês tirarem as dúvidas, ok? Pedro Barreto, Portal F3. Pedro Barreto, Portal F3 é o meu Instagram pessoal. Acho que todo mundo aí conhece. @Pedro Barreto. Meu Barreto tem 2T, Barreto com 2T, Portal F3. Então, dúvidas, encaminhem para o Instagram, @Pedro Barreto, Portal F3. Esse aí, que foi digitado por Priscilinha007, que passou comigo na segunda fase da OAB, foi minha aluna do coaching exame de ordem, passou comigo em tributário. Igual Glauber Torres,
lá da Bahia, que também estudou comigo na segunda fase do AB e também foi aprovado em Direito Tributário. Priscila do Rio de Janeiro, o Glauber da Bahia. Então, qualquer dúvida, mandem para o Instagram, Pedro Barreto, Portal F3. E vamos começar. Alcino passou comigo em Constitucional, segunda fase constitucional. Vamos lá? A primeira temática de hoje, Direito Tributário, sempre a primeira. Quem está com o caderninho anotando é a dica 004, ok? A 001 foi tributário, 002 civil, 003 constitucional. Agora é a 004 tributário. Anota aí. Vamos lá? Responsabilidade tributária na aquisição de imóveis. Responsabilidade tributária na aquisição de imóveis. Vamos lá, amo direito, vamos juntos, marquem. Vamos embora. Então, a dica primeira dessa live de hoje, que já é a dica 004 do programa, é responsabilidade tributária na aquisição de imóveis. Anotem, por favor, o artigo 130 do CTN, que vai ser a nossa base legal para o ensinamento aqui agora compartilhado. Artigo 130 do CTN. Moçada, vamos ser bem direto aqui, bem objetivo. A banca costuma elaborar uma questão narrando uma historinha em que uma determinada pessoa está adquirindo um imóvel, sendo que o antigo proprietário não havia quitado as dívidas tributárias referentes a esse imóvel. A historinha apresentada no enunciado da questão vai narrar uma situação fática em que determinada pessoa está adquirindo um imóvel e existem dívidas tributárias não pagas referentes a esse imóvel, não é? Então, a pergunta é, o adquirente, ao adquirir o imóvel com IPTU atrasado, com a taxa de lixo atrasada, com a contribuição de melhoria não paga pelo antigo proprietário, esse adquirente fica responsável pelos débitos fiscais anteriores à sua aquisição ou não? Bom, prestem atenção, existe uma regra e existem duas exceções a essa regra, ok? Primeiro, vamos entender a regra. A regra é que quando alguém, seja pessoa física ou jurídica, adquire um imóvel sobre o qual recaem débitos fiscais inadimplidos, a regra é que esse adquirente assume de imediato a responsabilidade por quase todos, mas não por todos, os débitos fiscais que até então existiam e não estavam quitados. A regra é que o adquirente, ao adquirir o imóvel com dívidas fiscais não pagas pelo antigo proprietário, com débitos fiscais pendentes, não prescritos, a regra é a sucessão da responsabilidade por ditos débitos para a pessoa do adquirente. Mas qual é a grande pegadinha de prova? Essa regra não envolve as taxas de polícia. Quando você adquire um imóvel com dívidas tributárias, sucede contra a sua pessoa, você é o adquirente, o rol de débitos fiscais inadimplidos pelo antigo proprietário, mas isso não envolve as dívidas relativas a taxas cobradas em razão do poder de polícia. E é exatamente essa pegadinha que derruba a maioria dos candidatos bons nas provas. Vou dar um exemplo, vou exemplificar a explicação. Se eu, Pedro Barreto, chego aí no Brasil e resolvo comprar um imóvel de José, e percebo que José está devendo 2 IPTUs atrasados, está devendo uma taxa de serviço, uma taxa cobrada pelo serviço de coleta de lixo domiciliar, e está devendo uma taxa de polícia, uma taxa cobrada em razão do poder de polícia, de uma fiscalização no imóvel, eu, Pedro Barreto, passarei a ficar responsável, a partir da minha aquisição, pelos débitos não pagos por José, referentes aos impostos, às taxas de serviço, as contribuições e as multas eventualmente ali devidas também. Mas eu não sou responsabilizado pelas taxas de polícia. Percebem, meus amados? Então, vamos recapitular para a gente passar a régua aqui na regra. Qual é a regra se cair na tua prova? Não importa qual seja a banca. FGV, CESP, ESAF, VUNESP, FCC, não importa a banca não vai mudar o conteúdo jurídico do instituto e da norma legal, ok? A regra é que sucede contra o adquirente do imóvel a responsabilidade pelas dívidas de créditos tributários de impostos, taxas de serviço e contribuições, incluindo-se também as multas. E qual é a pegadinha? Não entra na regra a taxa de polícia. PB,
Você pode me dar um exemplo de taxa de polícia que às vezes aparece na prova? Te dou. Se você tiver com a sua caneta e o seu caderninho aí do programa TCC, você que agora está comigo na primeira dica de hoje, que já é a quarta dica do programa, você vai anotar o exemplo de taxas de polícia, que são comuns no dia a dia da gente, e que a banca poderia, na questão, narrar que José está adquirindo um imóvel de Maria, e Maria não pagou uma dessas taxas de polícia que eu vou citar aqui. As dívidas dessas taxas de polícia não sucederão contra o José. Vocês estão claros comigo? Quais são os exemplos mais comuns trabalhados pelas bancas? Vamos lá? Anote aí, exemplos de taxas de polícia, taxas cobradas em razão do exercício do poder de polícia, para retribuir o custo da fiscalização. Anota aí, taxa de inspeção sanitária, ok? A famosa TIS, taxa de inspeção sanitária, taxa de controle e fiscalização ambiental, a famosa TCFA, que é uma taxa federal cobrada pela União, TCFA, taxa de controle e fiscalização ambiental, que é uma taxa que a União instituiu para retribuir os custos que ela tem na atividade do poder de polícia exercido em parceria com o IBAMA, fiscalizando indústrias cadastradas como potenciais poluidoras do meio ambiente. Então a União fiscaliza esses estabelecimentos industriais para analisar se o comportamento tem sido adequado às normas de proteção ambiental, e aí ela cobra de ditas indústrias uma taxa de polícia, que é a taxa de controle e fiscalização ambiental. Então, além da taxa de inspeção sanitária, poderia cair na sua prova a taxa de controle e fiscalização ambiental. E o terceiro exemplo muito comum, é o da famosa TFF. Lá no Rio de Janeiro a gente chama de TFF. Em alguns municípios é chamada de TLF ou de TFL, que é aquela taxa que o município cobra dos estabelecimentos empresariais, não é? Na verdade, dos agentes empresários, não é? Em razão da fiscalização exercida no estabelecimento, para analisar se a sociedade empresária, se aquele empresário, estão exercendo os atos de empresa de modo adequado, respeitando a legislação urbanística, a legislação de postura, para que mereçam a renovação da licença de funcionamento. Para que, então, após vencida aquela licença temporária, se expeça um novo alvará, renovando a licença de funcionamento. Essa taxa é uma taxa cobrada para retribuir o custo da fiscalização que o município tem, para que, fiscalizando, percebendo que os requisitos estão cumpridos, licença é um ato vinculado, não é discricionário, então o município exerce o poder de polícia, fiscaliza os estabelecimentos, constatando que existe adequação aos critérios legais, ele renova a licença e expede um novo alvará. É cobrada uma taxa, que é a chamada TFF, taxa para retribuir o custo da fiscalização para renovar o funcionamento, TFF, taxa de fiscalização de funcionamento, também chamada de TLF, taxa para renovar licença de funcionamento. Em alguns municípios se chama de TFL, taxa de fiscalização para renovação da licença. É irrelevante se a sigla vem como TFF, TLF ou TFL. Irrelevante. Importante é você entender que é uma taxa de polícia, é uma taxa cobrada para retribuir o custo do poder de polícia, e se é uma taxa de polícia, não sucede contra o adquirente, ok? Então, as mais comuns exemplificações que as bancas trazem nos quesitos de prova são essas: taxa de inspeção sanitária, taxa de fiscalização para a renovação da licença de funcionamento e a taxa de controle e fiscalização ambiental. Não quer dizer que não possam cair outras. Se a banca disser que é uma taxa cobrada em razão do poder de polícia, em razão de uma atividade de fiscalização, tá dando de graça a questão para vocês. Tu tá aqui, tá assistindo a live, tá estudando, você assiste minhas aulas no portal F3, você não tá de bobeira, você faz o meu módulo de tributário. Meu amigo, não tem como, confia, de coração. Não tem como não gabaritar tributário, meu irmão. As questões são objetivas, a matéria é pequena. Se você assiste minhas aulas, tá aqui na live, uma hora dessa, domingo de noite, pegando a dica direta e objetiva, tu vai tirar 10 nessa porra e vai gabaritar. Tamo junto? Então, beleza. Qual é a regra? A regra é que as dívidas tributárias sucedem contra o adquirente. Grande Xande, meu irmãozinho querido, te amo, parceiro. Saudade de tu, meu camarada. Então, a regra, te amo, irmão. A regra é que as dívidas tributárias sucedem contra o adquirente do imóvel, não se incluindo nessa regra as taxas de polícia. Bingo. Qual é a exceção? Cuidado na sua prova, e você vai anotar com um asterisco no caderno que eu vou dizer agora, porque existem duas situações em que o adquirente do imóvel, ao adquiri-lo, não passa a responder pelas dívidas tributárias que existem. Existem duas situações que caem muito nas provas, em que o adquirente é protegido por uma norma legal que exclui a transferência da responsabilidade tributária.
Então existem duas situações na vida da gente, no dia a dia, em todos os municípios do país, em que você pode estar adquirindo imóvel com dívidas tributárias, inclusive de impostos, de taxa de serviço, de contribuições. Mas essas dívidas não sucederão contra você, adquirente. É o que a gente costuma chamar de hipóteses de aplicação da excludente sucessória. Excluir-se-á a sucessão. Não haverá a transferência da responsabilidade tributária para o adquirente do imóvel, ok? Então eu quero que você anote aí de modo direto e objetivo no seu caderno quais são as duas situações da vida real que caem toda hora em prova, em que alguém adquire um imóvel, o antigo proprietário não havia pago as dívidas tributárias e a lei proíbe a sucessão das dívidas contra o adquirente, protegendo o adquirente com essa norma que a gente chama, a banca chama na questão, de norma de excludente sucessória. Exclui a sucessão do débito. Anota aí, por favor, as duas hipóteses de excludente sucessória em que o adquirente não responde pelas dívidas. Primeira, quando ele está arrematando um imóvel em asta pública, a arrematação em asta pública, a primeira hipótese em que o adquirente não vai responder por dívidas tributárias anteriores à aquisição. Essa hipótese, grande Ítalo, um beijo, negão. Te amo, irmão. Se Deus quiser, vou estar em Belém aí no mês que vem fazendo um aulão beneficente. Então, essa hipótese da excludente sucessória para o arrematante de imóvel está no parágrafo único do artigo 130. Então, parágrafo único do artigo 130, ok? Então, se cai na tua prova, José arrematou um imóvel no leilão, o lance foi de 300 mil e com esses 300 mil ele adquiriu o imóvel. Constatou-se após o lance arrematatório que existia uma dívida tributária de 10 mil reais de IPTU atrasado. Precisaria José, além de dar o lance de 300 mil, após o registro da carta de arrematação, tornando-se pelo registro do título proprietário da coisa, ainda pagar os 10 mil do débito fiscal? Não. Com os 300 mil que ele deu o lance, será feito o pagamento do IPTU. A dívida tributária se subroga no preço da arrematação. E então, antes que o credor exequente receba, o fisco pula de carona e recebe primeiro nessa execução. Então, a primeira hipótese de exclusão da responsabilização tributária para os adquirentes de imóveis com dívidas tributárias é essa hipótese. O adquirente que adquire em leilão, na qualidade de arrematante, arrematando em asta pública o bem imóvel, ok? Beleza. Qual é a segunda hipótese? Todo mundo junto comigo. Qual é a segunda hipótese? Se você vai adquirir um imóvel que tem dívidas tributárias pendentes, mas você tem a cautela, você tem a prudência de, antes de formalizar o contrato, a aquisição, você se dirige à administração tributária do município, do estado, da União e requer certidões fiscais informando se existem ou não dívidas tributárias pendentes relativamente a esse imóvel que você está por via de adquirir. E por um equívoco, por um erro, a administração fornece uma certidão negativa de débito, uma certidão de quitação fiscal referente ao imóvel. É dizer, você chega na administração e diz, olha, eu quero comprar esse imóvel agora. Eu quero saber se existe ou não dívida tributária, porque eu tenho o direito de ter essa informação, porque a lei diz que se existe dívida, a dívida vai suceder contra mim a partir da minha aquisição. Então eu preciso que você, administrador, você que supostamente credor, me diga se o proprietário do imóvel tem ou não tem dívida tributária em relação a essa coisa para com você. Existindo os débitos, o que é que a administração tem que fazer? Expedir uma certidão apontando o débito fiscal. Isso gera para o peticionante o acesso à informação que é útil para os interesses pessoais dele, porque ele vai passar a entender que a partir da aquisição ele responde por essa dívida tributária. Ocorre que, se a administração em erro expede a certidão negando a existência da dívida, ela retira desse peticionante a chance de ser informado a respeito da natureza do débito. Então, o nosso CTN, lá no próprio artigo 130 já citado, no caput, na parte final do caput, ele assegura ao adquirente do imóvel que ele não sofrerá a responsabilização tributária se ele obter uma certidão expedida pela Fazenda negando a existência da dívida naquele momento. Então, ainda que a dívida tributária existe, a aquisição de uma certidão que aponta uma situação de quitação fiscal, não há dívida tributária referente à coisa, essa certidão expedida em erro pela administração blinda, protege, blinda esse adquirente
de sorte a que ele não pode ser responsabilizado pelos débitos fiscais existentes, ok? Essa é a segunda situação em que nós temos exceções à regra da responsabilização tributária dos adquirentes de imóveis, ok? Presta atenção agora, todo mundo junto comigo. PB, fala uma coisa para mim. Se eu chegar lá na administração, peço a certidão, estou exercendo o meu direito constitucional de petição, me expedem uma certidão de nada consta, dizendo que não tem dívida. Eu registro o contrato de compra e venda e averbo essa certidão junto. Eu estou blindado? Está blindado. Você está livre da sucessão da dívida. PB, e quem vai responder por essa dívida? Amigo, ou o antigo proprietário, que foi quem gerou a dívida, e era até então e continuará sendo o sujeito passivo da relação tributária, ou o agente público, obrigado pelo carinho, ou o agente público responsável pelo setor de emissão de certidão, se ele tiver agido com dolo ou em esquema de fraude. Então preste atenção no que eu vou lhe falar agora. Cai muito isso nas provas, hein, moçada? Principalmente nas provas de procuradoria. Se eu chego na vou dar um exemplo, tá? Imagina que eu quero comprar um imóvel lá em Niterói. Vou lá comprar um imóvel do meu amigo Ricardo, lá em Niterói. E aí o meu amigo Ricardo vira para mim e fala: Pedroca, não tem dívida, tá tudo quitado, tudo certo. Desconfiado que eu sou, estudei, a gente estuda para tomar menos volta na vida, né? E aí eu vou na Secretaria de Fazenda do município de Niterói e peticiono. E a Secretaria do município me diz: não tem dívida, mas tem. A Secretaria começa um equívoco e me omite a informação. Eu registro a compra e venda, que é o título negocial, no RGI, averbo a certidão de quitação fiscal expedida naquele momento, tempestiva, e estou livre da dívida tributária. De quem o município de Niterói pode cobrar essa dívida? Porque de mim, adquirente, ele não pode. Porque eu estou blindado por uma norma legal do artigo 130 do CTN, que exclui a sucessão da responsabilidade. Ou cobra do Ricardo, que era o antigo proprietário, gerador do débito e sujeito passivo no liame obrigacional tributário, ou cobra do agente público responsável pela emissão da certidão, desde que, por favor, para cobrar do agente público, fique provado em processo administrativo. Eu posso começar com a sindicância, com a inquérito disciplinar, e tem todos os caminhos para apurar a responsabilização, desde que fique provado que esse agente público agiu com dolo de omitir essa informação para lesar o município ou no esquema de fraude, ok? Anote, por favor, o artigo do CTN, que autoriza a administração a cobrar o débito fiscal do agente público responsável pela certidão fiscal, certidão que foi emitida omitindo o débito fiscal, hipótese essa de autorização para cobrar do agente público quando ele age com dolo ou fraude. Anote, é o artigo 208 do Código Tributário Nacional. Artigo 208 do CTN cai muito em prova, ok? Bom, essas foram as considerações do primeiro tema da live de hoje, foi o tema de tributário. Então vamos organizar? Hoje é a live 2, ok? Do nosso TCC, do nosso Tributário Civil e Constitucional. Cada live tem três dicas, uma de tributário, uma de civil e uma de constitucional. Essa foi a primeira dica de hoje, é a quarta dica no geral. Quaisquer dúvidas que vocês tenham, mandem para mim para que eu possa orientá-los, ok? Não dá para numa live rápida, dicas objetivas, aprofundar desdobramentos. Quem conhece as minhas aulas sabe que eu levo 2-3 horas para explicar essa questão e faço vários pormenores, execução trabalhista, discuto penhora indevida de bem hipotecado, uma série, aquisição por pessoa imune, uma série de desdobramentos. Não é o caso aqui. Aqui é para eu passar para vocês a regra, a exceção, especialmente da maneira como ela é cobrada nas provas objetivas, nos provões, ok? Eventuais dúvidas que vocês tenham e não queiram esclarecer nas aulas ou numa doutrina, mandem para o meu Instagram, que dentro da minha possibilidade de tempo, com certeza, com a melhor boa vontade do mundo, eu esclareço. Mas se eu for aqui tirar dúvidas pessoais, Flavinho, tu foi meu aluno, passou comigo numa segunda fase, já viu o meu curso completo, tenho certeza, né, que você sabe o quão eu aprofundo esse assunto, detalhando aquela questão de uma execução federal, né, de imposto de renda. E aí eu penhoro o bem do contribuinte executado na execução fiscal. E aí ele tem dívida de IPTU referente ao imóvel. E aí o CTN diz que não sucede a dívida. E eu defendo que deveria suceder contra o arrematante, porque a União tem preferência sobre o município.
a execução trabalhista, mas não dá para aqui numa live como essa desdobrar esses detalhes, ok? Foge ao nosso propósito. A menina que perguntou qual segunda fase escolher, você direto ao objetivo. Escolha tributário e me escolha como seu treinador. Me dê o privilégio de lhe treinar e eu lhe dou a minha palavra, que eu vou treinar você, vou cuidar de você e vou bater para você todos os pontos do edital para que você possa gabaritar a sua prova da segunda fase, ok? Tributário é a menor matéria, que tem menos conteúdo, é que tem menos peças. Não é a questão do que você gosta mais. Crianças só fazem o que gostam. Adultos fazem o que é importante. Adultos fazem o que é eficiente. Você só tem 7 semanas nessa sua próxima prova. É uma segunda fase corrida de 7 semanas e não de 8, como foi a última. Tem uma semana a menos. Tributária é uma matéria pequena, são 5 bases temáticas para serem estudadas e o número de peças processuais é menor. Se você me der a oportunidade e o privilégio de treinar você, eu vou treinar você para você poder brigar por uma nota 10 na sua prova. Todos os pontos do programa do edital eu bato nas aulas. Se você organizar o seu tempo para assistir todas as aulas, para assistir tudo que eu falo, você vai perceber que quando você abrir o caderno de prova, provavelmente todas as questões perguntadas pelo examinador estavam nas aulas e estarão no seu caderno. Tudo bem? Será uma honra cuidar de você. Eu dou aula de Direito Civil há mais de 15 anos. Eu dou aula de Processo Civil há mais de uma década. Eu sou pós-graduado em Processo Civil, dou aula de Civil há 15 anos e eu não recomendo a ninguém fazer uma segunda fase de Civil. Se existe a opção de uma segunda fase em tributário, em que você tem a opção de Civil e a opção de tributário, e tem ao mesmo tempo 7 semanas, Direito Civil é uma matéria que tem 10 vezes mais assuntos para você estudar. Só que você não vai ter 10 vezes mais tempo. Direito Civil é uma matéria que tem aproximadamente 70 perfis de peças processuais para você trabalhar. É muito mais do que em tributário. Então não é uma questão de você gostar ou não gostar. É uma questão de você se permitir, num tiro rápido de 7 semanas, escolher uma matéria que é menor, que tem poucas peças, poucos assuntos, e se você se adapta à minha didática, ao meu método de ensino, e gosta da minha aula, entende quando eu explico, venha para tributário, que vai acontecer com você o que acontece com todos os meus alunos. São treinados para abrir aquela prova e brigar pela aprovação. Porque a banca só pode lhe perguntar o que está no edital. E tudo que está no edital, eu explico detalhadamente nas aulas, vírgula por vírgula. Pacientemente, repetitivamente, com toda a paciência do mundo. Tudo bem? Entre tributário e constitucional, que são as duas melhores opções, tributário. Tributário. Menos peças, menos assuntos. Ok? Show de bola. Entre tributário e constitucional, tributário. Se quiser fazer constitucional, eu também vou lhe treinar. Eu dedico meu tempo para treinar os alunos nas duas menores matérias, tributário e constitucional. Eu não vou pegar um aluno meu, que não é especialista, que não é expert, e mandar o cara fazer penal, mandar o cara fazer trabalho, mandar o cara fazer civil, porque eu não teria tempo para treinar em 7 semanas uma pessoa batendo todo esse programa. Ou bateria corrido e mal feito. Para que eu possa bater toda a matéria, didaticamente, usando os processos neurológicos de repetição, o sistema PCR, Perception, Concluded, Reaffirmation. Eu falo primeiro para você perceber, falo de novo para você concluir, falo de novo para você fazer a reafirmação mental. E depois de fazer o processo de 3 repetições, fazer o exercício, não dá tempo de fazer isso na matéria grande em apenas 7 semanas. Não dá tempo. Então eu prefiro chegar para as pessoas, ser honesto e dizer, eu poderia lhe dar uma aula de administrativo, porque eu dou aula de administrativo, poderia lhe dar uma segunda fase de civil, porque eu dou aula de civil há uma década e meia, eu amo direito civil, tanto que agora eu vou dar uma dica de civil aqui, sou apaixonado pelo direito civil, mas porra, se eu não tenho 6 meses para te treinar e só tenho 6 a 7 semanas, puta que pariu. Eu vou dizer para você, meu filho, é uma questão de lógica, de adequação razoável, escolha a menor matéria, especialmente se tem um bom professor que se dispõe a te treinar com dedicação, com amor, com disciplina. Vem para tributário, sem medo. Mas eu não sei tributário. Mas você sabe aprender, porque você tem vocação intelectiva, você é ser humano, e como todo ser humano que nasce sem sequer saber falar papai e mamãe, você tem um processo mental adaptado para o aprendizado. E quando alguém diz para mim, eu não gosto de tributário, eu digo, mentira. Mentira. Você não gosta da mesma coisa que eu não gosto, de tentar aprender e não conseguir. O que você não gosta é de fazer um esforço mental para tentar entender e não conseguir. Se você tem um professor ruim de tributário, é evidente que você não vai gostar. Mas não é porque é tributário, é porque o seu professor não é bom. Se você estiver estudando direito penal com um professor horrível, você não vai gostar
de direito penal, porque ninguém gosta de se esforçar mentalmente e após um esforço mental não conseguir concluir. Isso é inerente a todo ser humano. Agora, se eu pegar uma matéria que você me disser que você odeia, direito aeronáutico, e eu fizer você entender o direito aeronáutico de uma maneira didática, carismática, com simplicidade, é óbvio que você vai gostar, porque você não gosta ou desgosta da matéria A, B ou C. Você gosta ou desgosta daquilo que te dá prazer ou daquilo que não te dá prazer. E eu poderia lhe fundamentar essa explicação não sobre o conhecimento jurídico que possuo, mas sobre a base de conhecimento de psicologia, de neurociência que a gente tem após tantos anos de estudo, não só do direito, mas também da psicologia. Então, interpretando a sua colocação sob um prisma psicológico, neurológico, eu posso lhe garantir. E você que disse aí que não gosta da matéria A, B ou C, eu lhe faço um desafio. E eu tenho certeza que eu ganho esse desafio para você. Pega um professor fera, top, que além de ser extremamente didático, técnico, é carismático e divertido, e estuda com ele a matéria que você disse que não gosta. E eu quero ver o que você vai me dizer ao final. Porque ao final você vai ter entendido, você vai ter aprendido, e você vai saber como colocar aquilo ali na sua vida. Então você não pode não gostar do que é fácil, do que é simples, útil e que traz vantagens. Percebeu? Então aí a questão não é jurídica, é neurológica. Mas aqui isso foge ao nosso propósito nessa live. Então, tá respondido, vou voltar para o foco. A dica agora é de direito civil, ok? É uma dica curta, é uma dica rápida de direito civil, beleza? Vamos lá. A gente vai continuar falando da parte geral. Tá? Nas primeiras lives aqui do TCC, eu vou trabalhar a parte geral. Mais para frente, um pouquinho, eu vou trabalhar com a parte especial do direito civil. Beleza, rapaziada? Vamos embora? Vamos embora. Na live passada, eu dei uma dica de negócios jurídicos, não foi? Foi. Então agora eu queria dar uma dica sobre pessoas naturais. Uma dica rápida e simples de um instituto que sempre cai nas provas a respeito da figura jurídica das pessoas naturais, ok? Vocês estão comigo? Vocês estão comigo. Vamos lá. Eu queria falar sobre o registro da emancipação. Registro da emancipação. Ok, moçada? Bom, prestem atenção comigo. A dica é registro de emancipação, ok? Vocês lembram o que é emancipação? Rapaziada, vocês lembram o que é emancipação? Você lembra, Adri? Você é de Jampa, que está me assistindo. Lembra o que é emancipação? Emancipação é um instituto jurídico que aponta um fenômeno por via do qual a ordem jurídica possibilita que um menor se torne plenamente capaz, mesmo ainda sendo menor de idade. Emancipação, instituto oriundo da Mancipatio do direito romano. A emancipação no direito do Ocidente, no nosso direito brasileiro, nos sistemas de civil law, emancipação é um instrumento que possibilita que um menor de idade, no caso do Brasil, alguém com menos de 18 anos, possa se tornar civilmente, plenamente capaz, ainda que continuando a ser menor. De cara aqui, antes de eu chegar no ponto X da questão dessa dica, que é o registro da emancipação, de cara aqui já vale o alerta para uma pegadinha muito comum nas provas. Eu gostaria que você tivesse atenção para que você não errasse isso. É muito comum que as bancas, para induzir candidatos preparados a erro, afirmem que emancipação é a antecipação da maioridade. Cuidado, porque emancipação nunca foi e jamais será a antecipação da maioridade. Ninguém tem o poder de alterar a velocidade do tempo. Nem Deus concedeu ao homem ainda esse poder. Você só fica maior de idade quando você cumpre 18 anos vividos no processo coexistencial. Se você não coabitou aqui no plano terreno por 18 anos, você não é maior de idade. Então, emancipá-lo quando menor de 18 anos não significa torná-lo maior de idade. Você só adquire a maioridade civil quando você completa o lapso cronológico mínimo exigido pelo legislador, que no nosso caso são os 18 anos previstos no caput do artigo 5º do Código Civil Brasileiro. Então, se você não completou 18 anos de vida, você não será maior de idade, não alcançará a maioridade civil. PB, mas se o menor é emancipado, ele não fica, aspas, vou falar entre aspas porque é uma expressão equivocada, mas vou falar numa brincadeira aqui, carismática. Ele não fica de maior? Não, laranjinha. Não, acerola. Ele não fica de maior.
Ninguém fica de maior, nem subindo em banco, tá? Você, quando está emancipado, você adquire algo que você não tinha em razão da menoridade, a capacidade de fato. Por ser menor de idade, você é desprovido da capacidade de fato. Não obstante, tem a capacidade de direito, você não possui capacidade de fato. E aquele que possui capacidade de direito, capacidade jurídica, mas não possui capacidade de fato, é o chamado civilmente incapaz. Ser um civilmente incapaz é ser um ser humano que tem direitos, tem capacidade de direito, mas não pode sozinho exercê-los. É carecedor dessa legitimidade para o exercício dos seus próprios direitos de per si. Ele não tem o livre-arbítrio consciente autorizado para conduzir por força psíquica própria os seus comportamentos. Então quem é o incapaz? Incapaz é aquele que não tem capacidade de fato. Meus filhos, Pedrinho e Laís, são incapazes, são absolutamente incapazes. Pedrinho tem 10 anos, Laís tem 8 anos. Não obstante, possuam vasto rol de direitos, têm capacidade jurídica, não possuem capacidade de fato. E o que é a emancipação? É o fenômeno por via do qual o ordenamento jurídico possibilita que o menor adquira a capacidade de fato antes da completude dos 18 anos. Então ele ainda não completou 18 anos, mas ele adquire por antecipação a capacidade de fato, a qual só viria após a completude dos 18 anos. Então, através da emancipação, eu torno um menor capaz. Eu transformo o menor de menor incapaz em menor capaz. Ele continua sendo menor, mas deixa de ser incapaz. E agora ele adquire a chamada capacidade plena. Ele é um civilmente capaz. Bom, para que se emancipe o menor, existe um arcabouço de regras que precisam ser observadas. A emancipação, ela trafega dentro de 3 linhas de possibilidades, que fazem com que a doutrina, exatamente por haver essa trilogia, divida em emancipação legal, emancipação judicial e emancipação voluntária. Emancipação legal é aquela que ocorre quando a lei determina que, diante da ocorrência de alguns fenômenos fáticos, aquele menor adquira a capacidade de fato. Basta que o fenômeno fático jurídico aconteça, conforme descreveu a lei, que esse menor estará emancipado, não obstante, ainda menor. A emancipação legal é chamada pela doutrina de emancipação legal exatamente porque não é necessária a vontade dos pais ou um provimento jurisdicional fornecido pelo Poder Judiciário no exercício da jurisdição após requerimento. A emancipação legal é aquela que ocorre porque a lei impõe que, diante daquela circunstância fática, o menor se torne capaz, adquirindo a capacidade de fato, mesmo ainda sendo menor. PB, quais são os exemplos de emancipação legal que nós temos? São aqueles do parágrafo único do artigo 5º do Código Civil Brasileiro. O menor que alcança um emprego público efetivo. Por mais que isso seja extremamente improvável nos dias de hoje, em razão da nossa legislação que rege a atividade pública, a lei civil determina que se o menor alcançou um emprego público efetivo, ele está emancipado. Ele não pode estar no emprego público ganhando efetividade e ser incapaz. O menor que consegue contrair núpcias e celebra casamento. Se ele se casa, está sendo autorizado pela lei a contrair as núpcias, celebrar o casamento, o matrimônio, e formar com a sua esposa ou com o seu marido uma das mais nobres instituições da vida civil, que é o casamento. Melhor, que é a família formada pelo casamento. Não que tem que ter casamento para ter família, isso é uma outra discussão para a gente fazer em outro momento. Eu, inclusive, entendo que as famílias podem ser formadas independentemente de casamento. Mas numa linha clássica e conservadora, se ele pode fazer uma família, se ele pode se casar, então ele pode ser considerado uma pessoa plenamente capaz. Seria contraditório à ordem jurídica legitimá-lo para o casamento e reconhecê-lo como não habilitado para o exercício dos próprios direitos. Então, casamento, emprego público efetivo, colação de grau em curso superior. Se você cola grau em curso superior, amigo, e o Ministério de Educação e Cultura vai diplomar a sua colação de grau, o Estado está avalizando você, o exercício da profissão, prestando serviço para a sociedade. Você não pode ser incapaz. Uma pessoa não pode ser incapaz conseguindo colar grau num curso superior e sendo diplomada pelo poder público. O diploma depende de uma expedição pelo Ministério de Educação e Cultura para que essa pessoa esteja autorizada pelo ordenamento, pelo Estado, a prestar serviços à comunidade, à sociedade. Então, a colação de grau em curso superior. E, por fim, aquela hipótese do menor com mais de 16 anos que adquire economia própria em razão do emprego ou da titularidade de estabelecimento empresarial. Aquele menor
que, sendo titular de um estabelecimento empresarial, o menor sócio de uma sociedade empresária, por exemplo, aquele menor que, em razão do seu trabalho, o menor aprendiz, por exemplo, ofere a economia própria, que é uma quantidade de recursos financeiros capazes de prover o mínimo essencial, pelo menos na linha dos 6 direitos sociais básicos, ele trabalha a partir de 16 anos. Ou é dono de um estabelecimento que tem uma repartição de lucro periódico para ele, e ele consegue, com os ganhos financeiros, prover educação, saúde, moradia, vestimenta, alimentação e transporte. Ele está emancipado, ele não depende de ninguém para prover seu mínimo existencial na linha básica dos direitos sociais essenciais. E estão emancipados por força de lei. Então, esses são os casos de emancipação legal. Na emancipação legal não se depende de exercício de manifestação de vontade de pai, mãe, no poder familiar, não se depende de autorização judicial. A lei emancipa. É diferente da emancipação voluntária, em que ora o pai na ausência da mãe, ora a mãe na ausência do pai, ou pai e mãe na comunhão do partilhado isonomicamente exercível poder familiar, resolve emancipar. A emancipação voluntária é aquela que é oriunda de uma manifestação de vontade dos pais, né, para antecipar a capacidade de fato para os seus filhos menores, a partir de 16 anos, promovendo a lei chamada emancipação voluntária. Não é direito adquirido do menor, é direito potestativo dos pais, é faculdade inerente ao poder familiar e, então, tem emancipação voluntária. E no caso de menores que não têm pais, são órfãos, ou os pais foram desprovidos do poder familiar, são regidos por um sistema de tutela, o tutor pode requerer em juízo, já que o tutor não pode emancipar e o tutor não tem poder familiar, e aí o juiz pode, numa função substitutiva, né, promover a emancipação desse menor tutelado, e aí a gente tem então essas 3 linhas de emancipação. É evidente que eu estou sendo extremamente objetivo e sucinto aqui não é uma aula de emancipação. Quem tem o meu curso completo de Direito Civil, parte geral, sabe que eu tenho uma aula de 4 horas sobre emancipação, correto? Inclusive explicando não só a parte do direito material, mas os aspectos procedimentais para o registro e a parte processual, ok? Mas aqui, como tem que ser, numa live dessa do TCC Direito Objetiva, essas são as 3 linhas de emancipação: legal, voluntária e judicial. E aí chegamos ao ponto-chave dessa dica. A banca pode lhe perguntar se é necessário ou não o registro dessas emancipações. E o artigo 9º do Código Civil, se eu não tiver equivocado, é no inciso 2º, ok? Dificilmente eu erro, mas vou lhe pedir aqui, com humildade, que depois dê uma conferida no código. Eu acho que é o artigo 9º, inciso 2, né? O artigo 9º fala da obrigatoriedade de registro, né, de documentos que certificam e tornam público pelo registro a ocorrência de certos atos importantes na vida das pessoas naturais, né? Se eu não me engano, é o artigo 9º, inciso 2, que vai falar da emancipação. E ele fala da obrigatoriedade de se registrar a emancipação voluntária e judicial, mas não fala do registro da emancipação legal. E essa é a pegadinha que derruba muita gente em prova. A nossa lei civil é obrigatório o registro da emancipação voluntária e judicial, mas não torna obrigatório o registro da emancipação legal. Obrigado, Ivan. É isso aí, né, parceiro? É o inciso 2, correto? Show de bola, mano. Então, na prova tu fica esperto, cai lá. Conforme o Código Civil, é obrigatório o registro da emancipação. 2 pontos. A, legal e judicial. B, legal e voluntária. C, legal, judicial e voluntária. D, apenas judicial e voluntária. D de dado, apenas judicial e voluntária. O Código Civil não impõe a obrigatoriedade do registro da emancipação legal. Tudo bem, meus amados? Tudo ótimo. Bom, PB, esse registro importante conforme prescreve, conforme determina a Lei de Registro Público, a Lei 6.015, conforme impõe a Lei 6.015, é a partir do registro que a emancipação terá eficácia. Então, para a emancipação voluntária e emancipação judicial, o registro do termo emancipatório seria vital para ter um caráter constitutivo dessa antecipação da capacidade de fato, gerando a capacidade plena, enfim, convertendo o menor de menor incapaz em menor capaz. Isso é unânime na doutrina? Não, mas está na lei. A lei é clara e a lei atribui ao registro do termo emancipatório voluntário ou da sentença judicial emancipatória, no caso de emancipação judicial, a Lei 6.015, que é a Lei de Registro Público, ela atribui ao registro caráter constitutivo, dizendo que a emancipação não produzirá efeitos antes do registro. Ok, meus amados? Show de bola. Vamos para a terceira e última dica dessa live, rapidíssima: direito constitucional. E a dica vai ser sobre direitos políticos e a iniciativa popular para a apresentação de projetos de lei. Então,
o tema 3 de hoje, que é o nosso tema 6 para o caderno de vocês, né? Essa já é a live 2, cada live tem 3 dicas. Então, tema 3, o último tema de hoje, do TCC, Tributário Civil Constitucional. Agora chegou a vez de constitucional. Correto, rapaziada? Então, o tema 3 de hoje é sobre direitos políticos e a participação do povo na construção das leis através do Instituto da Iniciativa Popular, ok? Primeira dica que eu quero te dar. A iniciativa popular é um instrumento que a nossa Constituição utiliza, disponibiliza, melhor dizendo, para viabilizar ao povo a apresentação de projetos de lei, unicamente. A nossa Constituição não disponibiliza o mecanismo da iniciativa popular para a apresentação de PECs, de propostas de emenda à Constituição. Ah, professor, eu discordo, eu tenho uma opinião diferente. É seu direito pensar como você quiser, né? Graças a Deus que nem todos pensam igual. Todavia, numa prova de concurso, você tem que ter a sagacidade de entender que o concurso não é o ambiente para você fazer a sua monografia particular, sua tese de doutorado e trazer ponderações de caráter pessoal. Você é livre para pensar o que você quiser e para manifestar o seu entendimento, especialmente se você fizer de modo respeitoso às pessoas que não pensam como você. Mas a banca de concurso nunca vai dar como gabarito para uma questão aquilo que fulano ou beltrano pensa na posição minoritária ou pessoal. A nossa Constituição só disponibiliza o mecanismo da iniciativa popular para que o povo apresente projetos de lei. Eu, Pedro, em particular, até entendo que através de interpretações lógico-sistemáticas seria possível construir um rol de argumentos, uma dialética, uma retórica capaz de fundamentar que implicitamente a Constituição reconheceria a iniciativa popular para a apresentação de PECs. Mas isso nunca vai ser gabarito num provão. Se você chegar numa prova objetiva e marcar que a Constituição autoriza proposta de emenda à Constituição apresentada pelo povo por iniciativa popular, eu lhe garanto, como 2 mais 2 são 4, que você vai errar. O gabarito não vai ser esse. Bom, então o que é a iniciativa popular como esse mecanismo que possibilita ao povo a apresentação de projetos de lei? Bom, é um mecanismo por via do qual algumas pessoas do povo podem se juntar para que juntas em iniciativa conjunta apresentem um projeto de lei ao Poder Legislativo, para que, caso o Poder Legislativo concorde na fase deliberativa, ele aprove. E havendo a sanção do chefe do Executivo, se possa ter a formação de uma lei, o que acontece com a promulgação, que é ato posterior à sanção. A lei nasce com a promulgação após a sanção. Então, o que é a iniciativa popular? Um mecanismo que possibilita ao povo participar da construção das leis diretamente. Iniciativa popular é um mecanismo idealizado para viabilizar ao povo um processo participativo na construção do direito objetivo ao qual ele se submete. Iniciativa popular é um mecanismo que viabiliza que pessoas do povo se juntem, desde que obedecidas às regras estabelecidas na Constituição e na legislação de regência, para que, obedecidas às regras constitucionais e infraconstitucionais legais, o povo possa, se juntando, escrever e apresentar, mediante iniciativa conjunta, projetos de lei ao Poder Legislativo para provocar diretamente a fase deliberativa para que, então, o Poder Legislativo delibere e, deliberando, concorde ou não com a aprovação daquele projeto de lei. Bom, primeira pergunta que pode ser feita. O projeto de lei de iniciativa popular pode ser feito no âmbito federal, estadual e municipal ou só federal? Nas 3 esferas de autonomia federativa. A Constituição da República expressamente reconhece a iniciativa popular no âmbito federal, no âmbito estadual e no âmbito municipal. Eu queria que você, por favor, anotasse aí no seu caderno de anotações esses 3 dispositivos constitucionais. Eu queria que você anotasse aí no seu caderno quais são os artigos que autorizam a iniciativa popular no âmbito federal, estadual e municipal. Ok? Vamos lá? Para o âmbito federal é o artigo 61, caput e parágrafo 2º. Artigo 61, caput e parágrafo 2º. Aqui está um dilúvio, Sandro. Está chovendo pra cacete, irmão. Estamos aqui debaixo de um toró, de um pé d'água. Eu estou aqui na parte protegida, aqui na Marquise. Beleza? Vamos lá. Artigo 61, parágrafo 2º. Ok? Para projetos de lei de iniciativa popular no âmbito federal. Agora o âmbito estadual. É o artigo 27, parágrafo 4º da Constituição da República.
Artigo 27, parágrafo 4º da Constituição da República. Perfeito? E no âmbito municipal, rapaziada, para a gente fechar, no âmbito municipal é o artigo 29, inciso 13. Artigo 29, inciso 13, ok? Então eu queria que você combinasse esses 3 dispositivos constitucionais, porque eles são o alicerce constitucional que vai normatizar a possibilidade de utilização do procedimento da iniciativa popular para que o povo possa, obedecidas as regras constitucionais e as regras legais, apresentar projetos de lei ao Poder Legislativo, ok? Além desses 3 artigos, evidentemente, inclua nas suas anotações o artigo 14, né, moçada? Que é o artigo que abre o capítulo dos direitos políticos na Constituição, e o artigo 14, que está ali no título 2, a Constituição tem 10 títulos, o título 2 é dos direitos e garantias fundamentais, vai do artigo 5º ao 17, e o artigo 14 é aquele que vai nos apresentar o capítulo dos direitos políticos. E ele começa no seu caput dizendo, né, que o povo tem o direito de exercer os chamados direitos políticos, que são direitos de liberdade de primeira dimensão na tábua, no processo histórico evolutivo, cumulativo dos direitos humanos. O artigo 14 é aquele que vai legitimar os direitos políticos fundados na soberania popular, exercida, né, através do sufrágio, e vai falar que também através de plebiscito, referendo e iniciativa popular. Então inclua também o artigo 14 da nossa Constituição. Bom, para a gente fechar, qual é a grande pegadinha de prova em iniciativa popular? Qual é o quórum mínimo de pessoas e quais são os atributos que essas pessoas têm que ter para participarem da iniciativa conjunta, para que se possa, de maneira válida, protocolar o projeto de lei no setor de protocolo do Poder Legislativo, para que se apresente o projeto de lei de iniciativa popular. Bom, qual é o quórum mínimo? E esse quórum muda a depender de qual seja a esfera de autonomia federativa. No âmbito federal, exige-se um mínimo de 1%, mas atenção, não é das pessoas do povo, é dos cidadãos. Meus filhos, Pedrinho e Laís, são pessoas que integram o povo brasileiro, mas não são cidadãos, porque ainda não possuem legitimação para o exercício dos direitos políticos. Então, 1% dos cidadãos é o mínimo, é o quantitativo mínimo para que se apresente o projeto de lei de iniciativa popular no âmbito federal. Então eu tenho que pegar o número de eleitores que eu tenho cadastrado no TSE naquele momento, e eu tenho que conseguir assinaturas que cheguem a um mínimo de 1% dos cidadãos, dos eleitores, ok? Bom, mas cuidado, ainda falando do âmbito federal. Não basta que eu consiga 1%. Eu preciso conseguir 1% na soma de diferentes estados do Brasil, incluindo aqui, além dos 26 estados membros, o Distrito Federal. Para que eu possa apresentar ao Congresso Nacional um projeto de lei de iniciativa popular, preciso protocolar o projeto de lei lá no setor de protocolo da Câmara dos Deputados Federais com assinaturas de pelo menos 1% dos eleitores brasileiros, mas captados em diferentes estados. E aí preste atenção para uma regra importante. Eu preciso, além do quórum de 1% total, eu preciso conseguir pelo menos 0,3% dos eleitores de, no mínimo, 4 estados-membros e o Distrito Federal, ou, se eu não quiser incluir o Distrito Federal, 5 estados-membros. Ou seja, eu tenho que conseguir 0,3% dos eleitores de 5 estados diferentes, ou de 4 estados e também do Distrito Federal, que é equiparável a um estado-membro para esses fins. Daí, se eu conseguir, vou te dar um exemplo, assinaturas no estado do Rio de Janeiro, de pelo menos 0,3% dos eleitores fluminenses. Aí eu vou para o estado da Bahia e consigo pelo menos 0,3% dos eleitores baianos. Aí eu vou para São Luís do Maranhão e consigo 0,3% dos eleitores do povo de São Luís. Se eu conseguir o coeficiente de 0,3 em 5 bases, cada base entenda como sendo um estado-membro ou o Distrito Federal, e na soma eu chegar a pelo menos 1% do eleitorado nacional, eu posso apresentar de modo válido o projeto de lei, que obrigatoriamente terá inicialidade na Câmara dos Deputados, cabendo ao Senado obrigatoriamente ser casa revisora. Então, eu tenho que obedecer que regras para viabilizar a protocolação de um projeto de lei de forma válida no âmbito da iniciativa popular federal. Eu tenho que conseguir pelo menos 1% do eleitorado nacional aderindo a essa iniciativa conjunta.
E eu tenho que conseguir, além de 1% do eleitorado nacional, eu tenho que conseguir eleitores assinando esse projeto de lei que estejam em no mínimo 5 estados diferentes ou 4 estados e o DF, mas não basta um eleitor por estado. Eu tenho que cumprir essa exigência constitucional de pelo menos 0,3% dos eleitores de 5 bases. Então eu preciso validar 5 bases, 0,3% dos eleitores de 5 bases. Consegui? Aí eu parto para outro desafio, que é chegar a um quórum de 1% dos eleitores nacionais. Aí eu posso apresentar, ok? Lembre que o projeto de lei de iniciativa popular no âmbito federal obrigatoriamente tem que se iniciar na Câmara dos Deputados, regrinha lá do artigo 64 da Constituição da República, regrinha do artigo 64 da Constituição da República, a Câmara, casa jovial, casa mais jovem, será a casa inicial, cabendo ao Senado, que é a casa mais velha, né? Os senadores entram com no mínimo 35 anos e não com 21, como podem os deputados federais, né? Lá, o Senado terá o poder de revisar e, se for o caso, de reformar, inclusive, a posição da Câmara, rejeitando o projeto e arquivando o projeto de lei. Ok? Ok. E no âmbito estadual? Muita gente não sabe disso. No âmbito estadual, a Constituição da República não exige quórum. Ela não diz, melhor, ela não define o quórum. Quem vai dizer qual é o quórum de pessoas, de eleitores de um estado, para fazer um projeto de lei de iniciativa popular no âmbito estadual é a Constituição do próprio estado. Então a Constituição do Rio de Janeiro diz uma coisa, a da Bahia diz outra, a de São Paulo diz outra. Não é igual. Não é igual. Então a Constituição do Estado do Rio de Janeiro tem uma regra própria quanto ao número de municípios que eu tenho que ter eleitores participando, o percentual de municípios, o percentual de eleitores. Cada legislação estadual tem autonomia para fixar o procedimento. Então observe que o artigo 27, parágrafo 4º da Constituição da República Estadual. É por isso que, caso caia na sua prova uma afirmativa dizendo que o projeto de lei de iniciativa popular estadual tem que ter pelo menos 1% dos eleitores do estado por expressa previsão constitucional. Isso é falso. Projetos de lei no âmbito da iniciativa popular estadual tem que ter pelo menos 5% dos eleitores estaduais. É falso. A Constituição da República não estipula isso, ok? Ao contrário, ela nem manda aplicar a simetria. Ela concede a cada Estado membro, no âmbito de sua autonomia, a liberdade de definir esse procedimento. É diferente do que acontece no âmbito municipal, em que o artigo 29, inciso 13 da Constituição, o artigo 29, inciso 13, vai apregoar de modo expresso que é preciso pelo menos 5% dos eleitores do município. Pelo menos 5% dos eleitores do município. Eu preciso de pelo menos 5% dos eleitores do município para apresentar à Câmara de Vereadores projeto de lei de iniciativa popular no âmbito municipal. Tudo bem? Então, no âmbito municipal, os projetos de lei de iniciativa popular apresentáveis à Câmara de Vereadores têm que ter assinatura de pelo menos 5% dos eleitores do município. Estamos juntos? Gene Bellini, vou te dar o 10 em tributário, mulher. Vem sem medo, abre um sorriso e vem com disposição, que o treinamento é duro. Vou arrancar teu fígado. Tu vai tomar muita porrada minha no treinamento. Vou tirar teu fôlego. Vai ter dia que tu vai me xingar, vai ficar com raiva de mim, mas no final você vai me agradecer, tá? O treinamento é duro? É, como tem que ser para grande desafio na vida. Quer moleza? Senta no pudim. Mete a bunda na bacia de estrogonofe. Quer passar no AB? Se disponha a sangrar, a aprender a sentir dor, a caminhar na dificuldade, acreditando que existe um Deus maravilhoso, autorizando tua vitória e que a sua dificuldade nunca será maior do que a sua capacidade. Agora presta atenção, não queira moleza. Quando você encontrar um treinamento que diz que é fácil, que é moleza, que é... Caô. Caô. Eu nunca vi alguém subir numa montanha sem sofrer, sem ficar com falta de ar, com vontade de desistir, com dor de cabeça. E é só do topo da montanha que você vai ver, bicho, o mundo aos seus pés. Resultados extraordinários exigem atitudes extraordinárias. Meu treinamento é porrada, amigo. É tiro, porrada e bomba. Mas no final todo mundo sai pronto para passar na prova e para começar com qualidade o exercício da atividade na advocacia. Você vai ter aula de dar em pau. Você vai ver que você, mais do que aprender a matéria, mais do que aprender a passar na prova, você vai aprender a estudar. Você vai aprender a ter disciplina. Você vai aprender a fazer o que talvez em 5 anos de faculdade você nunca tenha feito. Estudar todo dia durante 60 dias seguidos.
Quantos de vocês que estão aqui na live, verdadeiramente, galera, papo reto, papo de vestiário, sem mentir, sem firo, muitas pessoas me antipatizam, porque eu não fico falando o que as pessoas gostariam de ouvir, mas eu falo o que é importante de ser ouvido. E muitas pessoas me chamam de arrogante, de marrento, de grosso. PB, você é grosso, sou sim quando tem que ser. Porque a vida não é um ambiente para você achar que tudo é um mundo cor-de-rosa, para todo mundo ser gentil e cortês e te pegar no colo. A vida é um mundo hostil. E às vezes piedade, carinho, doçura e misericórdia são veneno. Às vezes alguém tem que te dar uma chacoalhada e dar um tapa na cara de amigo, para fazer você enxergar, porra, e cair a ficha. Entendeu? Então, você vai ter um treinamento comigo que é duro. E eu fui doutrinado pela vida dessa maneira. Desde quando eu saí de casa, amigo, com 18 anos. Eu não faço dos meus problemas escudo. Não faço das minhas dificuldades salvo-conduto para legitimar mediante lágrimas que eu sou o coitadinho, vítima da vida. Porra nenhuma. Porque ninguém tem saco para tolerar pessoas que ficam se fazendo de coitadinhas. Pessoas que vivem reclamando do mundo, que nada dá certo para elas. Ela não pode estudar porque ela tem muitos problemas, porque ela... Meu irmão, então desiste de passar na porra da prova, porque eu não conheço outro caminho para passar na prova, se não for estudando, e estudando, e estudando muito. Ou você estuda muito, mesmo com dor, com o teu problema de saúde, com o teu problema familiar, com o teu problema financeiro, ou você não vai passar, amigo. Qual é a mágica que eu não conheço? Com 40 anos de idade, com 20 anos de professor, eu não conheço ainda esse caminho que algumas pessoas falam, de passar sem estudar. Se você disser para mim que você não tem tempo para estudar pelo problema A, não precisa me contar qual é o problema A. A minha resposta vai ser a mesma, independente de qual seja o seu problema. A minha resposta vai ser, você não vai passar. E você não merece passar, porque para passar tem que pagar um preço que você não está pagando, que é estudar, amigo, que é sentar a bunda na cadeira, é aguentar com o olho formigando, acordar cedo com sono, tomar um banho gelado, tomar uma porra do energético e estudar. Assim, como para construir uma casa tem que pegar peso, carregar bloco de cimento, assim como para você escalar uma montanha tem que sentir dor nas pernas subindo, sentir falta de ar. E se você não fizer isso, você não chega no topo da montanha. Para passar, entenda de uma vez por todas que você tem que estudar muito e estudar todo dia e aprenda que você é capaz. Que você tem dentro do teu coração uma força incrível, capaz de fazer você superar desafios que a maioria das pessoas, porque se auto-sabotam, se auto-flagelam, se auto-vitimizam, vão dizer que você não é capaz, mas você é capaz. Agora, o grande problema é que a maioria das pessoas fazem 5 anos de faculdade e não estudam. Se não é para você o que eu vou falar agora, não vista a carapuça e não se ofenda com a minha fala. Eu estou lhe fazendo uma leitura verdadeira. A maioria das pessoas passam 5 anos na faculdade e só estudam na semana da prova. Ítalo, que foi meu aluno, aprovado comigo, está aí. Aprendeu qual é o jargão do treinamento. Estudar é igual a tomar banho, é igual a comer, é igual a agradecer a Deus pela sua vida e da sua família. Todo dia, cara. Todo dia. Pessoas dizem, mas está chegando o carnaval, eu vou dar uma paradinha. Vai parar por quê? Você vai parar de beber água no carnaval? Você vai parar de dormir porque é carnaval? Então por que, desgraçado, que você vai parar de estudar? Se é o estudo que te liberta, se é o estudo que te capacita, se é o estudo que te dá sabedoria, se é o estudo que te faz uma pessoa melhor para entender o processo de civilização, de coabitação, se é o estudo que lhe faz passar na prova, por que você fica dando desculpas, encontrando, perseguindo motivos para não estudar? O seu dia tem as mesmas 24 horas que o meu e o que o de todas as pessoas que estudam. A questão é, qual é a sua maturidade, qual é o seu ponto de vista quanto ao estudo. Enquanto você entender que estudar é um sofrimento, você não vai construir uma vida fantástica pelo seu merecimento. Porque enquanto você entender que estudar é para sofrer, você vai ficar se boicotando para não ter que estudar. Ai meu Deus, eu tenho que estudar para a prova do AB. Não! Você não tem que estudar para a prova do AB. Você tem que estudar para a vida. Passar na prova do AB em qualquer outra é uma mera consequência de ter avolumado um conhecimento em razão de um processo continuado, prolongado e persistente de estudo. Eu não vou fazer prova do AB e acordo todo dia cedo para estudar. Eu não vou fazer prova do AB porque eu já passei nela há 17 anos atrás e aonde eu esteja, onde eu estiver, no meu telefone tem vários materiais bacanas que eu estou estudando. Se eu estou com meus filhos no restaurante, a gente já comeu, já fez a nossa oração, já paguei a conta e estamos esperando 5, 10 minutos, eu estou ali abrindo a legislação e estou
estou passando a leitura. E você acha que isso prejudica a minha qualidade de vida? Que eu viro um bitolado? Engana-se. Eu me divirto muito, eu tenho uma vida em que eu me permito ter prazer, eu viajo, eu me divirto com o dinheiro merecidamente conquistado pelos resultados que o estudo me deu, mas eu sempre estou estudando. E quanto mais você estuda, mais conhecimento você acumula. E vai chegar um momento da sua vida que aquelas pessoas que desdenhavam de você, que não te respeitavam, porque ninguém respeita a ignorância. Não adianta ser hipócrita, ninguém quer perder tempo ouvindo o ignorante. Você não tem tempo para cuidar de você, você vai ter tempo para ouvir a abobrinha, a asneira de uma pessoa que não tem capacidade. Quando alguém começa o besterol, bicho, minha escuta é seletiva, me desculpa, eu não vou lhe ouvir. Ah, você é grosso. Não, eu não sou grosso, eu sou eficiente. Eu não tenho tempo para dar para minha esposa e meus filhos, eu vou ouvir as merdas que você fala. Me desculpa, irmão, vai falar besteira para outro, então estude para merecer que eu te escute. Ninguém pode perder tempo ouvindo merda dos outros. Então, se você quer que as pessoas te respeitem, que elas te escutem, que elas leiam o que você escreve, que elas contratem os seus serviços profissionais, mereça. E o merecimento vem através do estudo. Sabedoria não se compra numa farmácia, num comprimido ou numa pílula. Sabedoria não chega com um pingo de chuva. Sabedoria chega pelo acúmulo de conhecimento. E conhecimento só chega de uma maneira, não tem atalho, estudando muito. E enquanto você virar para mim e disser que você não estudou essa semana, que você não bateu a agenda da semana, que você não cumpriu suas metas pelo motivo A, B ou C, eu sou obrigado a dar uma resposta programada para você, eu não posso lhe dar outra, cara. Porque se eu der outra, eu vou estar lhe iludindo. Eu não posso vir com a palavrinha de carinho que você quer ouvir, porque isso seria uma covardia minha como um professor, do alto da minha maturidade profissional. Ô, meu amor, besteira, isso acontece, a vida é assim, não estude mesmo não. Amigo, se eu lhe disser isso, eu estou levando você pro buraco. Eu tenho que chegar para você, te chacoalhar, mostrar para você que eu não estou falando isso por mal, porque eu não gosto de você, mas porque eu quero o seu bem. E dizer, porra, aprenda a estudar tendo problema. Você quer o quê? Esperar os problemas passarem para começar a estudar? Então você não vai estudar nunca. Você não vai passar nunca. Você não vai prosperar nunca. Você quer ficar rico? Você não vai ficar rico nunca, amigo, através do estudo, pelo menos, se você não estudar. Você quer dar o melhor à sua família através da sua profissão? Você só vai ser o melhor remunerado, ter os melhores resultados, o respeito profissional e social, se você for muito bom. E o ser muito bom passa por ter conhecimento vasto e diferenciado. Não espere os seus problemas acabarem para você começar a estudar, porque os seus problemas nunca vão acabar, eles só mudam de situação. Deus escreve o enredo da vida para todos nós. E nesse enredo, para mim e para você, existirão problemas sempre. A questão é que alguns de nós aprendem a resgatar a força interior e lidar com os problemas, e mesmo com os problemas seguem estudando. Outros se espedaçam e diante de problemas passam a não estudar, a não fazer as coisas que têm que ser feitas. Infelizmente, são pessoas que às vezes um amparo psiquiátrico, um psicólogo consegue ajudar. Mas ninguém vai ser ajudado se não quiser se ajudar em primeiro lugar. Ter amor próprio, gostar de si e parar de ficar dando desculpa. Eu tenho vários problemas, não pensem que eu não tenho. Tenho muitos que vocês nem imaginam, que me tiram o sono. E nem por isso eu paro de cumprir as minhas metas. A sabedoria da vida não é esperar não ter problemas para produzir e ser eficiente. A sabedoria da vida é se doutrinar para produzir, se dedicar, se superar, sendo eficiente mesmo com os problemas. Então, o que eu digo a todos vocês aí do Brasil, estudem, estudem muito, sem mimimi, sem desculpinha, estudem com garra, com vontade de vencer, porque a vida passa rápido e não tem bis, não tem controle remoto. É ex nunc, não é ex tunc. Ontem nunca mais voltará. Essa noite de hoje que está se encerrando, jamais volta. Você não pode recuperar os anos que você já viveu. Esses dias me perguntaram, quantos anos você tem? E eu disse, não sei. E o rapaz repetiu, acho que o senhor não entendeu a minha pergunta. Quantos anos o senhor tem? Eu falei, não sei. Ele falou, o senhor é louco? Eu falei, quem de nós não é? Ele falou, o senhor está brincando comigo? Eu falei, não, eu estudo muito, estou lhe falando a verdade. Eu não sei quantos anos eu tenho. Ele falou, o senhor tem uma carteira de documentos aí com a sua data de nascimento? Eu falei, tenho. Ele me mostra. Aí ele viu minha data de nascimento. Ele falou, o senhor nasceu nesse dia? Eu falei, nasci 25 de novembro de 77. Ele falou, o senhor sabe que dia é hoje? Eu falei, sei, 28 de janeiro de 2018. Ele falou, então, quantos anos o senhor... Então, como é que o senhor não sabe quantos anos o senhor tem? O senhor sabe contar? O senhor é alfabetizado? Eu falei, sei. Quantos anos tem de quando o senhor nasceu até hoje? Eu falei para ele, 40 anos, 1 mês e 28 dias. E 23 dias. Ele disse, então, desgraçado, como é que você não sabe quantos anos você tem? Eu falei, ô filho da puta, porque eu não sei quantos anos eu ainda vou viver.
Porque os 40 anos que eu já vivi, eu não tenho mais. Ou você conhece alguma maneira de me repor os anos que eu já vivi? Então você está olhando para os 40 anos que eu vivi e esses anos não me pertencem mais. Eles fazem parte da história que eu vivi e do que eu não vivi. Quantos anos eu tenho? Eu não sei, porque eu não sei quantas noites e manhãs Deus ainda vai me honrar, me dando o privilégio de conviver, acordar e beijar os meus filhos pequenos, e conviver com os meus amigos, e poder estudar e transmitir o meu conhecimento para os meus alunos. Nem eu, nem você sabemos. A vida é trem-bala, parceiro. A gente é só passageiro, e a gente está prestes a partir. E nenhum de vocês sabe quando é a próxima estação. A próxima estação pode ser ali. Semanas atrás, perdi um amigo de 36 anos, professor, docente, delegado de polícia, esportista, um grande pai de família, que saiu de casa, beijou seus filhos, deixou-os na escola e foi trabalhar, cumprindo com honradez o seu ofício. E simplesmente foi assassinado em plena luz do dia no Rio de Janeiro, com pouco mais de 30 anos de idade. Todos vocês viram as manchetes nas redes sociais. Um colega de magistério, um excelente marido para a esposa, que ficou agora viúva, com a idade menor que a minha. Nenhum de nós sabe se estará vivo amanhã. Você não sabe se amanhã você vai acordar para dar bom dia a seus filhos. Quando você sai de casa no Jacarezinho, professor Fábio, você não sabe se você vai chegar em casa para dar boa noite a sua filha e seu filho. Porque ninguém pode lhe dar essa garantia. Nenhum instituto do direito civil, amigo, hipoteca, anticrese, penhor, nenhum instituto, aval, fiança pode lhe dar essa garantia. Então, viva cada dia com sabedoria. Viva com amor, viva com humildade, viva com intensidade, mas acima de tudo, viva com garra e ambição de fazer a vida valer a pena. Tenha sede de todo dia acordar e estudar para saber mais do que você sabia quando você foi dormir no dia anterior. Para que você se torne uma pessoa melhor. E se tornando uma pessoa melhor, você possa colaborar para fazer a vida de outras pessoas melhor, além da sua própria vida. Tenha a gana que eu sempre tive, cara, de escrever uma história linda no livro da minha vida. Deus forneceu um livro junto com o nosso nascimento e nos concedeu uma caneta. E essa caneta são as nossas atitudes. E é através das nossas atitudes, das nossas escolhas, que a gente vai rabiscando a história do livro da nossa vida. E a cada dia, uma página vai ficando para trás. E vai chegar o último dia. E o livro vai se fechar. E qual história você quer deixar? Qual história você quer que os seus filhos contem para os seus netos como a história da tua vida? Então faça as suas escolhas. Graças a Deus, eu agradeço todos os dias a Ele. Ele me fez entender que estudar não é para passar. Não é até passar. É mais do que isso. Estudar é para sempre. Se o dia tem 24 horas, eu não sei como eu vou colocar as 24 horas em outros fins. Mas pelo menos uma, 2, 3, eu vou colocar naquilo que vai me dar o maior retorno ao longo da minha vida, nos estudos. Se o dia tem 24 horas, não é possível que dentro de 24 tenha hora para um monte de coisa e não tenha para estudar. Se você faz 5, 6, 7, 8 coisas e diz que não tem tempo para estudar, é porque devem ter 6, 7, 8 coisas mais importantes do que estudar para você. Então, nesse momento, passar na prova, desculpe, não é a sua prioridade. Porque para quem passar na prova é prioridade, o estudo é aquilo que nunca vai faltar tempo. Pode faltar tempo para um monte de outras coisas. Você pode abrir mão, renunciar e suportar as perdas das renúncias. Mas você vai ter tempo para estudar. Porque se a sua prioridade for ser aprovado, amigo, e você entendeu que só é aprovado se tiver conhecimento, só tem conhecimento se estudar, é impossível não ter tempo para você estudar. Porque o seu dia tem as mesmas 24 horas que o dia das pessoas que estudam e passam. A questão é, se estudar todo dia é ou não a sua prioridade, aquilo que é o mais importante. Se for, todo dia você vai estudar. E se você estudar todo dia, é óbvio que você vai encurtar esse caminho para a sua aprovação. Percebeu? Estamos juntos? Bom, essa foi a nossa live 2 do TCC, Tributário Civil e Constitucional. A live 1 está armazenada e a live 2 ficará armazenada. Eu queria te fazer um pedido. Se você puder, divulgue aos seus amigos. Divulgue essas lives. São gratuitas. Olha os temas que a gente conversou aqui. Olha os 6 temas que a gente já falou. Só tema que toda hora cai em prova. Pegue as provas passadas da OAB, do concurso que você está mirando, e veja se esses temas que eu trabalhei de civil, constitucional e tributário não já caíram em alguma prova desse seu concurso. Você quer passar num concurso da AGU, pegue as últimas 10 provas da AGU e veja se os temas que eu abordei na live de ontem e na live de hoje não já caíram em alguma prova da AGU. Olhe quantas vezes já caiu na prova da OAB.
Vocês que estão aí estudando para a prova do AB, que é a galera mais nova, calorada, a molecada que está chegando independente da idade cronológica, academicamente a idade mais jovem. Vocês que ainda precisam passar na UAB, muitos que estão aí na live, eu já vi, já passaram no AB. Muitos são meus ex-alunos, estão aqui na live. Passaram fazendo segunda fase comigo no AB. Galera que está aí no CEO, no coaching exame de ordem. Vocês que estão aí, dica, bata as metas do CEO. Não deixe essas metas acumularem. Esse treinamento é um treinamento feito para te aprovar. Mas se você não fizer a sua parte, nem o CEO vai te aprovar. O coaching exame de ordem, ele tem recorde de aprovação. O grande segredo não é só a metodologia, é essa carga de motivação diária. É aquela palavra que eu dou a vocês no final de cada aula. O último vídeo, o bloco 4, às vezes o bloco 5, às vezes o bloco 6. Aquela aula mais longa de 3 horas. Mas no último bloco, aquela mensagem que você sai revigorado. O segredo do CO não é só a metodologia diferenciada, não é só a disciplina com a agenda semanal, não é só o fato de a gente focar e aprofundar com aulas verticalizadas 5 matérias-chave, não são apenas as revisões da última semana. O grande segredo é essa carga, cara, de motivação, de maturação, de amadurecimento que faz você entender que você precisa estudar todo dia e bater suas metas. Eu peço a vocês do coaching exame de ordem, estudem todo dia. A agenda da semana é puxada, claro. Amigo, você não quer um treinamento puxado? Porra, desculpe, você fez o treinamento errado, não é o meu, escolha outro. Saia, vaze, velho. E eu vou desejar o melhor pra você. Você quer um treinamento moleza? Não faça o meu. Se você acha que você está passando a bem com o treinamento molezinha, faça. O meu, não. Agora, tá disposto, irmão, a ser disciplinado, doutrinado na doutrina do bem, para estudar muito, para se superar, para aprender muito? Vamos embora. Agora, tá jogando o jogo comigo? Tá na vibe do seu treinador? Então, parceiro, vamos jogar a porra do jogo, vamos arregaçar a manga. O treinador faz a parte dele, o time tem que fazer a parte dele. Então entra no vestiário comigo aqui, a gente apaga a porra da luz e a gente come a porrada. Papo de vestiário entre adultos que se gostam, que se querem bem. E às vezes eu vou falar coisas que você não vai gostar. Mas tenha certeza que é como um pai para um filho. Quantas vezes eu falo coisa que meus filhos me olham, que se eles pudessem, eles me diriam um monte de palavrão. Mas depois eles percebem, refletindo, que eu estou falando por amor e pelo bem deles. E eles vêm e me agradecem. Vem cá, Pedroca, para terminar aqui a live, vem aqui. Vem cá, para papai fechar junto com você. Esse é o meu campeão. Às vezes o papai é duro com você, não é? Muito, demais. Às vezes eu falo coisas que são muito fortes, não são? Mas não é pro seu bem? Aham. Agora fala para essa galera, o que é que o papai sempre fala que você tem que fazer para vencer na vida? Estudar? Pouco ou muito? Demais. Todo dia? Aham. Então venha um menino de 10 anos. E ele vai crescer na vida com essa filosofia. Bate aqui, campeão. Tenho orgulho de você. Hoje, ele me pediu para poder fazer uma coisa junto comigo agora. Que ele falou que ele quer fazer junto comigo. O que é que você vai fazer junto comigo agora todo dia? Trabalhar lá no seu curso. Ele veio pedir para trabalhar comigo. Por que você quer... Olha que coisa fantástica. Por que você me pediu para trabalhar comigo? Porque eu quero ganhar meu dinheiro para comprar minhas coisas. Sem precisar pedir. Para pedir para você. Tá vendo? Que bacana. É o que eu falo. É tudo como a gente... Valeu, campeão. O papai já tá acabando aqui. É tudo... Tá. Manda um beijo pra galera. Um beijo, galera. É tudo como a gente encara a vida. É tudo como a gente foca e o que a gente elege como prioridade. Então, eu deixo a vocês um grande beijo, um final de domingo aí, um começo de segunda-feira maravilhosos, que vocês encampem as metas da semana, que vocês batam as metas de vocês e lembrem, ninguém vai fazer por você o que só você pode fazer. Ninguém vai fazer por você o que só você pode fazer. Eu posso dar aula, se você não abrir para assistir, você pagou por algo que foi disponibilizado, o serviço foi prestado e você não usufruiu. Então, assiste suas aulas, bate suas metas e vamos juntos. Valeu? Qualquer dúvida, no meu Instagram, Pedro Barreto, Portal F3. Beijo, fiquem com Jesus.